Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos fazer a análise contábil fundamentalista aqui da empresa Marco Polo. Vamos começar falando sobre o balanço patrimonial. Esbocei graficamente aqui as três principais separações de um balanço patrimonial, que é o ativo total, que são os bens e direitos, passivo total, que são as obrigações, e o patrimônio líquido, que é o dinheiro investido pelos sócios e acionistas. Bom, a gente consegue avaliar aqui que o volume de riquezas, que é o ativo total da empresa, vem numa tendência de alta, ou seja, o volume de riquezas, o volume financeiro da empresa de riquezas vem crescendo, período após período, vem numa tendência de alta, ou seja, vem aumentando aí o volume de caixa, vem aumentando aí o volume de bens, de imóveis, de estoque da empresa. O montante vem aumentando período após período, isso é muito positivo. E em contrapartida também o volume financeiro de ativos, se a gente avaliar aqui, é bem superior em relação ao volume de dívidas, ou seja, a empresa tem bem mais bens e direitos a receber do que obrigações a pagar, apesar que o volume de dívidas da empresa, que vem numa tendência de alta, é uma tendência de alta, mas bem mais baixa do que a tendência de alta do total de bens e direitos da empresa. O volume um outro aspecto muito positivo, que o volume de patrimônio líquido da empresa vem crescendo numa tendência bem forte, acompanhando bem de perto aqui o volume dos ativos. Então a gente consegue avaliar aqui que o volume que o capital que foi investido pelos sócios e acionistas está em constante valorização, ou seja, que com a valorização dos lucros acumulados vem crescendo o dinheiro que foi investido. A gente consegue avaliar aqui que o dinheiro que foi investido pelos sócios e acionistas está em constante evolução. Então aqui, em relação ao balanço patrimonial da empresa, está no aspecto muito positivo. Um volume alto de bens e direitos, um volume razoável de obrigações a pagar e um volume que vem crescendo de patrimônio líquido. Bom, agora a gente vai falar de algumas contas principais do ativo. Vamos começar falando dos caixas equivalentes, que vinham numa tendência de alta. O volume de caixa da empresa é bem alto, vinha numa tendência de alta e começou um processo de recuperação de queda aqui em 2018 e em 2020, e uma leve alta aqui em 2021 em relação ao ano anterior. Bom, aqui a gente tem contas a receber, que são as promessas e recebimentos de clientes. A empresa tem um volume alto aí de vendas a prazo. A gente consegue avaliar aqui que tem contas a receber a curto prazo, que a empresa vai receber dentro de 12 meses, e o laranja, que é o contas a receber a longo prazo, ou seja, que a empresa vai receber no período acima de 12 meses. Avaliando, batendo o olho aqui no gráfico, nós já conseguimos avaliar que o volume que a empresa tem a receber dentro de 12 meses é bem superior ao que a empresa tem a receber a longo prazo. Isso é muito positivo para a questão de fluxo de caixa, porque a empresa tem promessas de recebimento aí no período de curto prazo, ou seja, a empresa aí tem uma projeção aí de ter uma alimentação de caixa aí no período dos próximos 12 meses. E o volume a receber a longo prazo foi praticamente zero em 2019 e 2020 e aumentando um pouquinho aqui em 2021. Bom, aqui vamos falar um pouquinho do passivo. Aqui eu fiz a composição do passivo total, ou seja, eu desmembrei o passivo para o período que a empresa tem a pagar a curto prazo, ou seja, dentro de 12 meses, e o que a empresa tem a pagar no período de longo prazo. Bom, praticamente aqui a maior parte das obrigações que a empresa tem a pagar no período dentro de 12 meses, mas está no volume praticamente bem dividido, mas ainda o volume que a empresa tem a pagar, o volume financeiro que a empresa tem a pagar no período de curto prazo, aqui de 2012 a 2021, tem uma leve soberania em relação às obrigações a pagar no período de longo prazo. Os únicos períodos que o a longo prazo foi superior ao curto prazo foi 2014 e 2015. Para explicar a avaliação, para a questão de fluxo de caixa da empresa, o ideal é que a maior parte das obrigações, a maior parte do volume financeiro da empresa de dívida seja alocado a longo prazo, porque assim a empresa consegue ajustar o seu fluxo de caixa,
ter tempo suficiente para poder receber suas vendas a prazo, gerar caixa e poder honrar esses compromissos aí com tranquilidade. Bom, uma outra conta do passivo que eu gosto de analisar com um certo detalhe, dar uma certa atenção para uma conta do passivo, que são os empréstimos totais da empresa, que são recursos que a empresa capta no mercado financeiro, junto a bancos e financeiras, e é um capital que tem custo. Então, precisa analisar, verificar como que a empresa está trabalhando nesses empréstimos e financiamentos. Bom, aqui tem a composição do empréstimo, fiz praticamente a mesma coisa com o passivo total. Desmembrei o que é a curto prazo e as obrigações com empréstimos e financiamentos que a empresa tem a pagar a longo prazo. Bom, a gente consegue avaliar que o longo prazo aqui é a barra laranja. De 2012 a 2021, a gente consegue avaliar que a empresa está conseguindo gerenciar. Só batendo o olho aqui no gráfico que a empresa está conseguindo fazer um gerenciamento de tempo bom em relação aos empréstimos e financiamentos, porque ela está conseguindo negociar todas essas dívidas para serem pagas acima de 12 meses, ou seja, a longo prazo. Então, a maior parte do volume financeiro da dívida da empresa está alocada a longo prazo, desde 2012 a 2020. Essa dívida estava bem dividida aqui entre 2012 e 2013, mas a empresa aí negociou essa dívida jogando a maior parte desse volume financeiro de obrigações com empréstimos e financiamentos a longo prazo. Bom, aqui a gente tem a participação dos empréstimos, dos empréstimos no capital investido, por ser um capital que entra, então ele faz parte do capital investido, que daí não a empresa capta empréstimos e financiamentos com o intuito de investir na empresa. Então é uma aposta que a empresa faz, capturando recursos de empréstimos e financiamentos, na tendência que a empresa venda mais. Então é um capital investido. E só que o ideal é que a maior parte do capital que é investido dentro da empresa seja de recursos próprios, ou seja, os recursos dos sócios e acionistas, e a menor parte com empréstimos e financiamentos. Analisando o gráfico aqui, esse patamar de 50%, quando a barrinha supera esse patamar de 50%, quer dizer que a empresa tem mais capital de empréstimos e financiamentos alocado dentro da empresa do que com recursos próprios, ou seja, a empresa está sendo mais financiada com empréstimos e financiamentos do que com capital próprio. E vinha numa um volume constante aqui de 2012 a 2017, começou a cair aqui a partir de 2018. E 2020 e 2021 ficou abaixo do patamar de 50%, então a maior parte dos recursos que foram investidos na empresa, hoje, a partir de 2020 até 2021, está sendo financiado através de recursos próprios. Isso é muito bom, porque os recursos próprios é um capital que não tem custo, diferente dos empréstimos e financiamentos. Bom, terminando a análise aqui do balanço patrimonial, vamos falar um pouquinho da questão mais operacional, que é o DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício. Vamos falar um pouquinho de lucros e de vendas da empresa. Bom, vamos começar com a receita líquida, que é o total de vendas da empresa, que vinha numa tendência de baixa aqui entre 2012 e 2016, apresentando uma forte recuperação entre 2017 e 2019, e por questão da pandemia, que diminuiu um pouquinho da queda da questão do turismo, né? Então a empresa foi impactada. 2020 e 2021 começou uma queda, apesar que agora com as vacinas a economia está apresentando uma recuperação. Vamos verificar aí os próximos períodos. A tendência é que nos próximos demonstrativos esse volume de vendas volte a crescer, mas por questão da pandemia o volume de vendas aí começou a cair a partir de 2020 e continuando aqui essa queda em 2021, quebrando essa hegemonia de crescimento aqui de 2017 a 2019. Bom, aqui a gente tem um resultado bruto parecido com o volume de receitas líquidas, vinha numa tendência de queda forte de 2012 a 2017, apresentando a recuperação em 2018 a 2019, e seguindo aqui o volume de receita de vendas na empresa, tendo uma tendência de queda aqui entre 2020 e 2021. Bom, aqui a gente tem um lucro operacional, veio numa queda forte também entre 2012 e 2016, apresentando uma recuperação em 2017. 2018 teve um novo reajuste aqui, voltando a crescer em 2019, e a tendência de baixa aqui, um padrão aqui dos outros gráficos de 2020 a 2021. Bom, aqui a gente tem um resultado financeiro que a empresa ganha ou perde no mercado financeiro, é um volume baixo da empresa,
principalmente aqui de 2012 a 2017. Aqui envolve operações como variação cambial, juros que a empresa paga de empréstimos e financiamentos, rendimento de investimentos que a empresa faz em outras empresas na bolsa de valores e rendimento na renda fixa. 2018 começou a ter um prejuízo forte aqui, ou seja, a empresa teve muitas despesas financeiras, reduzindo aqui em 2019. 2020 foi o pior período, a empresa teve grandes despesas financeiras e apresentando forte recuperação aqui em 2021, a empresa tendo lucro, ou seja, tendo mais receitas financeiras do que prejuízos financeiros. Bom, aqui a gente tem um lucro e prejuízo do período. Aqui a gente pega todas as receitas menos todas as despesas, verifica se a empresa teve lucro ou prejuízo. Bom, aqui novamente seguindo aquele padrão, veio na queda forte aqui de 2012 a 2016, apresentando recuperação em 2017. Uma queda aqui em 2018, apresentando uma recuperação em 2019, tendo uma queda forte novamente em 2020. E 2021 apresentando uma recuperação de lucro líquido por a questão da pandemia, mas esse lucro daquele, vamos dizer, é uma questão não recorrente porque a empresa teve uma alta receita financeira que acabou impactando no aumento do lucro líquido. Mas para a questão de avaliação de empresa, o melhor gráfico para fazer a análise é o lucro operacional, porque aqui a gente consegue verificar se a empresa teve lucro ou prejuízo, ou se o lucro da empresa vem numa tendência de alta só com as suas operações, e está numa tendência de baixa, né, entre 2019 e 2020. Vamos verificar aí os próximos períodos, verificar o que vai acontecer com a empresa. É uma empresa que fabrica ônibus, né, a Marco Polo. Mas em questão, um aspecto positivo é o balanço patrimonial da empresa. O balanço patrimonial da empresa tá bem bonito. Vamos verificar aí. Tem tudo. O balanço patrimonial aqui ele é bem promissor. Vamos verificar aí o que vai acontecer nos próximos períodos. A tendência aí com a volta da economia é que o volume de vendas da empresa volte a crescer. Mas é expectativa. Expectativa na realidade. Vamos verificar o que vai acontecer nos próximos períodos. Bom, pessoal, eu termino a análise aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, sucesso a todos. Até os próximos vídeos. Lembrando também que para quem quiser, tem um link da análise, está aqui na descrição, tá?